Filipenses capítulo 3, versículo de número 1 diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, verdadeiro hebreu, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição de entre os mortos. E não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite, nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Amém. Irmãos, eu penso que pela leitura desse texto, fica claro para nós o apreço, a admiração e o amor que o apóstolo Paulo possuía pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Eu acho que fica claro para nós, pela leitura desse texto, o quanto Paulo amava a Cristo, o quanto Paulo o desejava, o quanto Paulo queria que a sua vida fosse conformada à vida do Senhor Jesus. Preste atenção, Paulo diz: o meu único desejo, a minha única ambição é ser encontrado em Cristo, e eu estou me esforçando de todas as formas para que isso aconteça. Eu estou me abdicando de tudo que fica para trás, não que eu pense que eu já tenha alcançado, não, mas eu estou deixando todas as outras coisas para trás. O valor de todas as outras coisas para mim, Paulo, é como esterco. Nada tem mais valor para mim comparado à pessoa de Cristo. Todo o meu esforço, todo o meu empenho,
toda a minha dedicação agora é exclusivamente para tornar a minha vida semelhante à vida do Senhor Jesus. Perceba que Paulo vai dizer para mim e para você, que outrora, essa dedicação exclusiva não estava direcionada para a pessoa de Cristo. Outrora, essa dedicação de Paulo estava direcionada para o judaísmo e para a sua religião, para a sua nacionalidade e para o seu segmento religioso. Paulo diz: outrora, toda essa dedicação estava baseada à lei. Outrora essa dedicação tinha a ver com a minha nacionalidade. Por ser judeu, eu me dedicava única e exclusivamente ao cumprimento religioso do meu povo. Eu sou hebreu, portanto fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. No que diz respeito à justiça que há na lei, irrepreensível, quanto à prática fariseu, quanto ao zelo pela lei, perseguidor da igreja. Outrora a minha dedicação era exclusivamente para a minha religião. E por que Paulo se dedicava antes de forma tão incisiva à religião do seu povo? Porque Paulo dava tanta importância à nacionalidade e ao segmento religioso do seu povo? Muito simples, porque Paulo entendia que a salvação dada por Deus outrora era conquistada por meio do seu esforço, era conquistada por meio do seu empenho, da prática e da justiça que procede da lei. Portanto, Paulo se dedicava a fim de viver uma vida irrepreensível diante de Deus, para que de alguma forma Deus pudesse contemplar os seus méritos, Deus pudesse contemplar o seu empenho, Deus pudesse contemplar a sua dedicação, e ao contemplá-la pudesse dar a ele por méritos a salvação. Por essa razão Paulo se dedicava veementemente à prática da lei, porque ele queria ser de alguma forma justificado por essa prática diante de Deus. Mas quando Paulo conheceu Jesus Cristo, quando em Atos capítulo 9 os seus olhos foram abertos para contemplar a glória daquele que é totalmente glorioso, a Bíblia diz que Paulo então percebeu que já não era mais necessário se esforçar dessa forma. Por quê? Porque todo aquele esforço de Paulo para conquistar a salvação havia sido inútil, porque a salvação estava sendo dada a ele gratuitamente pela confiança que ele depositava em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Paulo entendeu que já não era mais necessário se esforçar. Alguém já havia feito por ele o que ele nunca poderia fazer. Alguém já havia pago por ele o preço que ele nunca poderia pagar, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Por isso Paulo percebeu que não era mais necessário se esforçar para a salvação. Aquilo que ele estava se esforçando para receber, Cristo estava depositando a ele, Cristo estava dando a ele gratuitamente. E perceba, a dedicação de Paulo agora à pessoa de Cristo não é para então adquirir a salvação de Cristo. A salvação Paulo já obteve gratuitamente pelos méritos de Jesus. A confiança que Paulo depositou na obra realizada por Cristo no Calvário deu a ele de forma gratuita a salvação. Paulo está se dedicando a Cristo não para ser salvo. Paulo está se dedicando a Cristo para que a sua vida seja semelhante à vida de Jesus. O desejo de Paulo não é se dedicar a Cristo para que de alguma forma ele possa adquirir de Cristo a salvação. Não, Paulo está se dedicando exclusivamente a Cristo. Por quê? Porque ele o ama tanto que o seu desejo é que a sua vida seja conformada à vida de Jesus. Ele está se dedicando exclusivamente a Jesus para que de alguma forma, ao olharem para ele, ao olharem para a sua vida, as pessoas percebam que ele tem se dedicado exclusivamente para ter
a vida semelhante à vida do seu Senhor. Preste atenção, quando nós amamos algo, ou quando nós amamos a alguém, esse algo ou esse alguém vai requerer de nós dedicação exclusiva. Quando nós amamos algo, quando nós amamos alguém, o objeto do nosso amor irá requerer de mim, irá requerer de você dedicação total, dedicação exclusiva, porque o coração de Paulo estava apegado ao Senhor Jesus Cristo, porque o coração de Paulo amava inteiramente ao Senhor. Tudo que Paulo desejava, tudo que Paulo queria era que a sua vida se assemelhasse à vida do seu Senhor. Preste atenção, ele diz que o seu desejo é que a sua narrativa seja a narrativa do seu Senhor. Ele diz: eu quero ser encontrado nele, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero me dedicar com ele na sua morte, para que eu possa participar juntamente com ele da sua ressurreição. Agora, qual é essa expectativa? Quando a gente fala de um Paulo que está dedicando a sua vida para ter a sua vida como a vida do seu Senhor, o que nós estamos querendo dizer com isso? Qual era a vida de Jesus? Como eram os seus valores? Quais eram as suas atitudes? A que o coração do nosso Senhor estava dedicado para que Paulo pudesse, ao observá-lo, dizer: quero ter uma vida semelhante à vida dele. E fica muito simples nós percebemos os valores do Senhor, as ações do Senhor, e a que o seu coração estava inclinado quando nós olhamos para os evangelhos, porque os evangelhos nada mais são do que a narrativa que descreve para nós a vida de Jesus, como eram as suas ações, como eram os seus valores, e a que o seu coração estava exclusivamente dedicado. E eu quero apontar apenas 3 elementos da vida do Senhor, para que você possa entender como Paulo desejava que a sua vida fosse conformada à vida de Cristo. Em primeiro lugar, quero que você perceba como Jesus Cristo lidava com o sofrimento alheio. Olhando para os evangelhos, olhando para a vida do Senhor, a gente percebe como Jesus lidava com o sofrimento de outras pessoas. E como é que Jesus lidava com o sofrimento alheio? Como é que Jesus se posicionava quando ele observava alguém que estava sofrendo? Ele se furtava a essa pessoa, sim ou não, irmãos? Ele virava as costas para essas pessoas, sim ou não? Não. Como é que Jesus se posicionava diante do sofrimento de uma outra pessoa? A Bíblia diz: ele se posicionava como entendendo que ele era a resposta ao sofrimento do outro. Todas as vezes que Jesus se deparou com alguém que estava sofrendo, Jesus entendia da parte de Deus o Pai que ele era a resposta ao sofrimento alheio. Por isso ele sempre se colocava à disposição para suprir a dor, para saciar a dor, o sofrimento de quem estava adiante dele. Eu acho que tem um texto que ilustra isso para nós de uma forma muito simples. Em Mateus capítulo 14, o texto bíblico diz para mim e para você que após pregar para as multidões, os discípulos do Senhor se aproximaram dele e disseram: Senhor, despede as multidões porque já é tarde, para que elas possam ir aos povoados e encontrar comida para comer. O texto diz que Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles: não, nós não vamos mandar esse povo embora. Nós mesmos, vós mesmos, irão dar-lhes de comer. Mas o texto sagrado diz que aquelas pessoas, os discípulos, olharam para o Senhor e disseram: olha, Senhor, nem que nós tivéssemos uma quantidade de dinheiro exorbitante, seria fácil fazer isso. E para falar bem a verdade, Senhor, tudo que a gente dispõe em nossas mãos são 5 pães e 2 peixinhos.
O texto bíblico diz para mim e para você que Jesus então tomou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, ele levantou aos céus e, tendo dado graças, ele repartiu entre os seus discípulos e disse: assentem o povo em grupos e comecem a distribuir os pães e os peixes. E a Bíblia diz que ao distribuir os pães e os peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados naquele dia. E ainda sobraram 12 cestos cheios, para que os discípulos se lembrassem que quando dependesse da ação de Deus para que algo acontecesse, nunca lhes faltaria nada. Perceba, Jesus não disse para essas pessoas: olha, vão embora para comprarem comida. Diante do sofrimento alheio, Jesus respondia como sabendo que Ele era a resposta ao sofrimento. Ele mesmo disse isso em Lucas capítulo 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para curar os que estão enfermos, Ele me ungiu para dar vista aos que estão cegos, Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos, Ele me ungiu para tocar aqueles que precisam ser tocados, e para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas nós não apenas observamos, olhando para o Evangelho, a forma como Jesus lidava com o sofrimento alheio. Nós também percebemos a forma como o Senhor lidava com o seu próprio sofrimento. Porque ao lermos o Evangelho, irmãos, a gente percebe que Jesus não viveu uma vida sem sofrimento. Jesus viveu uma vida em que a dor e o sofrimento também faziam parte da sua vida. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, um homem experimentado nos sofrimentos, um de quem os homens escondem o rosto. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por nossas e por suas pisaduras, por nós, porque ele foi ferido por nós, eu e você podemos ser sarados. Preste atenção, a vida do Senhor também foi marcada por dor, por ausência, por momentos onde ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça, por momentos onde ele mesmo dependeu da provisão milagrosa do Pai Celestial, para que pudesse se alimentar e pagar o seu próprio imposto. Como é que Jesus lidava na sua vida pessoal, quando ele enfrentava problemas? Como é que Jesus lidava quando o sofrimento alcançava a sua própria história? A Bíblia mostra para nós, Jesus confiava a sua vida às mãos do seu Pai. Quando Jesus passava por lutas, por aflições e por sofrimentos, ele não passava por elas reclamando, resignado, com o seu coração fechado, não. Ao enfrentar a dor e ao enfrentar sofrimento, o texto bíblico deixa muito claro para mim e para você, que Jesus confiava a sua vida nas mãos do Pai Celestial. Olhe para Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que prostrado no jardim do Getsêmani, Jesus orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E no momento de maior aflição da sua vida, em Mateus 27, 45, quando pregado numa cruz e sofrendo a aflição da ira de Deus, o texto bíblico diz que antes de dar o seu último suspiro, Jesus levanta os seus olhos para os céus e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus passava pelo sofrimento pessoal, confiando a sua própria vida nas mãos do Pai Celestial. A gente percebe que quando o Senhor passava por aflição, não havia descontentamento no seu coração, mesmo vivendo uma vida simples, mesmo vivendo uma vida de poucos recursos, ou dos recursos necessários para o cumprimento da missão, ainda assim o coração do Senhor estava satisfeito, estava contente, estava agradecido. E irmãos, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos essas mesmas marcas que estavam na vida do Senhor, presentes na vida de Paulo.
Olha o que Paulo diz quando ele passava por aflições. Olha o que Paulo vai dizer para mim e para você quando ele passava por provações e por privações. Filipenses 4,13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Quando afligido por um espinho na sua carne, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo se prostra diante de Deus e ele diz: Senhor, passa de mim esse sofrimento, tira esse espinho da minha carne. E ele ouve o Senhor dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, Paulo, então o meu poder se aperfeiçoa em você. Perceba a maneira como Paulo lidava com o sofrimento alheio, consciente da aflição da igreja de Jerusalém, consciente da aflição dos cristãos em Filipos. Paulo dedica sua vida a escrever a eles, a mandar oferta para eles, a com a sua própria vida providenciar de alguma forma escape, socorro para quem estava em aflição. Paulo queria que a sua vida fosse completamente conformada à vida de Jesus. O que ele mais queria é que a sua vida fosse semelhante à vida do seu mestre. E eu pergunto para você nessa noite: esse é o teu desejo? Essa é a nossa maior ambição, termos uma vida semelhante à vida de Jesus. Será que nós o amamos a esse ponto de olharmos para a sua vida e a sua vida surtir em nós tamanha admiração de podermos, como Paulo, dizer: eu não quero mais nada, eu só quero ser como Ele? Será que a vida do Senhor é tão admirável para nós ao ponto de darmos por essa vida dedicação exclusiva? Será que o nosso amor pelo Senhor faz com que a nossa admiração por Ele nos leve a viver e a desejar viver da forma como Ele viveu? Vamos ser sinceros, irmãos. Esse é o nosso maior desejo. Seja sincero com você nessa noite. Você ama tanto Jesus ao ponto de não desejar nenhuma outra vida senão a vida dele? Preste atenção, querido. Tudo que ocupa o centro da nossa vida vai requerer de nós dedicação exclusiva. Tudo. Se Jesus não é o centro do meu e do seu coração, algo vai ser. Porque em essência, todos nós que estamos aqui somos adoradores. O ser humano foi criado com um elemento religioso dentro de si. Foi criado à imagem de Deus. É impossível desvencilhar-se desse elemento religioso. Agora, a questão não é se você é religioso ou não. A questão é o que ocupa o centro da tua religião. Porque preste atenção, se a nossa dedicação não é ao Senhor, ela será a qualquer outra coisa. Nós podemos nos dedicar única e exclusivamente ao dinheiro. Nós podemos nos dedicar única e exclusivamente ao reconhecimento. Nós podemos nos dedicar única e exclusivamente à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge. Presta atenção, e não é que um desses elementos citados seja ruim em essência. O dinheiro não é ruim, o reconhecimento não é ruim, família não é ruim, ter um cônjuge não é ruim, mas quando essas coisas ocupam o centro da nossa vida, elas deixam de ser coisas importantes para se tornarem ídolos.
Presta atenção, meu irmão, Jesus disse para mim e para você que quando o dinheiro assume o centro do meio do seu coração, ele deixa de ser coisa para se tornar personalidade. Ele tanto deixa de ser coisa para se tornar personalidade que ele ganha até nome. Sabe como é o nome dele? Mamon. A quem nós dedicamos todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, isso tem o centro do nosso coração. O nosso grande problema, querido, é que nós estamos tentando fazer a vida cristã funcionar de fora para dentro. Nós estamos querendo viver uma vida que agrada a Deus, tentando fazer com que essa vida aconteça de fora para dentro. Mas Jesus disse que o único elemento necessário para se viver uma vida onde Deus é o centro e Ele seja exaltado, é amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como Ele nos ensinou a amar. Preste atenção, a verdadeira vida cristã não tem a ver com o que você faz de fora para dentro, tem a ver com o que acontece de dentro para fora. Sabe por que Jesus viveu da forma como viveu? Sabe por que Jesus lidava com o sofrimento alheio da forma como lidava? Sabe por que Jesus lidava com o seu sofrimento da forma como lidava? Porque mesmo em privação, ele vivia em contentamento, porque o centro determinante da sua vida, o centro determinante da sua história, aquilo que o motivava a viver, era o seu Pai Celestial. Porque Deus era o centro, porque Deus o Pai era o centro da vida de Deus o Filho. As ações do Filho refletiam o centro da sua vida e do seu coração. Tudo que ele fazia e desejava era viver para a glória do seu Pai Celestial. Da mesma forma acontecerá conosco. Se o Filho de Deus for o centro do meio do seu coração, as nossas ações irão corresponder à centralidade de Jesus no nosso coração. Mas se ele não for o centro, algo será o centro. Se ele não estiver no centro da minha vida e da sua vida, algo ou alguém irá ocupar esse lugar. Algo ou alguém estará nesse lugar da minha vida, da sua vida e do seu coração. Presta atenção, querido. Eu não sei se você percebe, mas a pessoa de Jesus, ela é tão importante, que Deus o Pai, quando o ressuscitou dos mortos, o fez Senhor e centro de todas as coisas. Jesus é a razão de toda a criação. Jesus é o centro de toda a história. Jesus é a razão de tudo o que existe. Agora, o desejo do Espírito Santo é que a mesma obra que ele realizou para exaltar a Cristo sobre todas as coisas após a ressurreição, também seja feita na minha vida e na sua vida. O desejo do Espírito de Deus é também exaltar Jesus na minha vida e na sua vida acima de todas as coisas, para que ao ser Ele exaltado sobre tudo e sobre todos, a nossa vida reflita a centralidade de Jesus no meu e no seu coração. Paulo disse: eu quero Jesus, eu não quero mais nada, eu só quero Jesus, eu não tenho nenhum outro interesse, eu não tenho nenhuma outra meta, eu não tenho nenhuma outra ambição, senão o de ter a minha vida semelhante à vida desse homem. Será que nós podemos dizer a mesma coisa, irmãos? Será que nós podemos fazer de Paulo, das palavras de Paulo, as nossas palavras? E eu vou terminar dizendo para você que essa semana o Espírito de Deus me confrontou sobre esse assunto. Eu estava na minha casa num momento de oração, e o Espírito de Deus me trouxe uma música na cabeça.
uma música dos Arrais, que chama Oração. E a letra da música fala: em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, aonde a sua graça flui como um rio, santo, santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que desejo oferecer para honrar quem Ele é. E o refrão da música diz: torne o meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo prevaleça em tudo. A outra parte da música diz que eu, escute isso, que eu receba aquilo que preciso, e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. E o Espírito Santo me desafiou: faz essa oração. E eu disse para ele: eu não tenho coragem de fazer essa oração. Eu disse: Deus, me perdoa, mas eu ainda não te amo dessa forma. Eu não tenho coragem de fazer essa oração. Eu não vou fazer ela da boca para fora. Eu não tenho esse amor todo ao ponto de dizer: Deus, tira qualquer coisa da minha vida, tira, me dê só o necessário. Eu ainda não tenho esse amor, Senhor. Eu quero ter, mas eu ainda não tenho. Me ensina a te amar mais. Me ensina a te amar com todo o meu coração, Senhor. Me ensina a te amar com todas as minhas forças. Me ensina a te amar acima de tudo, para que nenhuma renúncia, para que nenhuma entrega, para que nada e nem ninguém seja mais importante na minha vida do que o Senhor. Será que você pode dizer a mesma coisa para Deus nessa noite? O nosso cristianismo nunca vai funcionar, irmão, se ele não for de dentro para fora, se não for movido por um coração que está totalmente rendido ao Filho de Deus. Se nós não o amarmos verdadeiramente. E talvez esse seja o teu grande desafio, o meu grande desafio para esse ano: amar Jesus mais do que tudo. Amar Jesus mais do que os bens, amar Jesus mais do que o teu sucesso profissional, amar Jesus mais do que pessoas, amar Jesus mais do que a tua própria família, amar Jesus acima de tudo. Presta atenção, meu irmão, se Ele for o centro, Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Será que nós podemos fazer de Paulo, fazer das palavras de Paulo as nossas palavras? Eu considero todas as coisas como perda, porque tudo que eu quero é ser encontrado em Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Amar a Deus é o segredo da vida que agrada a Deus. Amar a Deus é o segredo da vida de Jesus. Ele amava o seu Pai mais do que tudo, mais do que a sua própria vida. Com seus olhos fechados, as suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo, por favor: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que o Senhor me amou completamente. Diga: o Senhor me amou naquela cruz, dando
toda a sua vida, todo o seu sangue, todo o seu esforço foi dedicado para me salvar. Diga: Jesus, eu reconheço teu sacrifício por mim. Diga: por isso, nessa noite, eu quero dedicar a ti toda a minha vida. Diga: eu quero que o Senhor seja o centro de tudo que sou, de tudo que tenho. Diga: Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço que tu és o único Senhor, o único Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que serei aceito. Com seus olhos fechados, as suas duas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nessa noite, você fez essa oração pela primeira vez dizendo: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Ou você orou dizendo: eu volto aos caminhos do Senhor. Nós queremos muito orar com você, nós queremos muito orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, ou você diz: eu quero voltar aos caminhos do Senhor, levanta uma das suas mãos para mim, por favor. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Levanta bem alto, bem alto. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, tem uma mão levantada lá em cima, tem uma mão levantada aqui embaixo. Pode levantar, tem mais uma mão levantada aqui, bem alto, bem alto. Presta atenção, meu irmão, isso que eu estou pregando para você aqui nessa noite, é o que separa os seguidores dos discípulos. Os seguidores estão com Jesus até que a dedicação total seja requerida. Os discípulos vão com Jesus até o fim. Se você levantou uma das suas mãos, eu queria pedir que, por gentileza, você saísse do seu lugar e viesse aqui pertinho de mim, por favor, porque eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pode vir, por favor. Se você levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você. Pode vir, vem cá. Vamos aplaudir essas vidas que estão vindo, irmãos. Glória a Deus. Pode vir, isso. Podem ficar aqui na frente. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos cantar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Pode vir, cante. Eis-me aqui. Vem mesmo, querido, pode vir. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, venha, meu respirar
e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Mais uma vez, cante meus momentos, os meus momentos. Cante meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Cante. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Cante. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, chega mais pertinho de mim, por favor. Deixa eu dizer algo para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Eu ouvi uma palavra como essa. Tinha um pastor aqui na frente pregando. Eu estava no auditório, como vocês estavam sentados. E quando o pastor fez essa oração, eu repeti essa mesma oração que vocês repetiram. E quando ele falou assim: olha, você que fez essa oração pela primeira vez, você quer entregar sua vida a Cristo, levanta uma das suas mãos. Eu levantei. Ele falou assim: sai do seu lugar. Eu saí correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar. Eu posso dizer para vocês que depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus Cristo transformou a minha vida, e o mesmo Jesus que transformou a minha vida vai transformar a sua vida, porque nessa noite vocês não estão entregando a vida de vocês para um pastor, uma igreja ou uma religião, vocês estão entregando a vida de vocês para Jesus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Igreja, estenda suas mãos para cá. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas que se entregam ao Senhor nessa noite. Diga: Pai, marca a vida delas, que o teu Espírito faça morada nestes corações, e que eles saiam daqui para viver essa vida única e exclusivamente dedicada ao Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir essas vidas aqui na frente. Vamos aplaudir forte, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, se vocês nos permitirem, nós gostaríamos muito de anotar os seus dados pessoais, os mínimos, só para nós ajudarmos vocês nessa caminhada com Jesus. Se vocês nos permitirem fazer isso, nós vamos direcioná-los para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. É 2 minutos, é bem rápido. Nós vamos entregar para vocês um livro de presente também. Pode ser? Pode?
Então, enquanto vocês saem aqui à minha esquerda, o pessoal vai aplaudir vocês mais uma vez. Glória a Deus, vamos aplaudir forte, gente. Pode aplaudir, por favor. Pode aplaudir em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue aplaudindo, por favor, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado a você que ficou até agora. O meu compromisso com vocês é de terminar o culto às 10 horas. Semana passada eu falei com isso. Essa semana eu falei novamente. Me perdoem. Eu perdi a noção do horário, tanto semana passada como essa semana. Me perdoem, irmãos. Eu prometo que domingo que vem eu termino o culto no horário. Amém? Desculpa, irmãos. Desculpa. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Vai viver a melhor semana da sua vida. Amém.